Oi pessoal, vocês me conhecem do YouTube? Eu queria falar um pouquinho aqui sobre as duas facetas das instalações elétricas, tá? Eu sou engenheiro eletricista e tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos em plataformas e indústria, inclusive ETT canadense. E sou formado na área de hidrelétrica, termoelétrica e termonuclear. E também na área de geração, transmissão, subtransmissão, área industrial, eletrotécnica ou industrial. Também em pós-graduação em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vim da Universidade Católica. Tenho pós-graduação em engenharia de segurança e medicina do trabalho pela Universidade Federal Fluminense, no Lato Senso, e por concurso público eu tenho instrumentação que está ligada à automação e à mecatrônica pela UERJ, com apostilas fornecidas pela Unicamp, ou seja, totalizando os 33 anos aí de chão. Eu comecei cedo. Enfim. A instalação elétrica, ela se baseia em 3 parâmetros: cálculo de ampacidade, curto-circuito e queda de tensão. A proteção, ela tem que desarmar antes do cabo. Isso é o básico, tá? Bom, enfim. Mas existem a probabilidade, que é 1 menos E elevado a menos lambda. Tem onde lambda é 1 sobre mean time between failure, quantitativa, probabilidade, e T é tempo operacional. Então, como engenheiro de segurança, agora falando como engenheiro de segurança, nós temos que tomar medidas de segurança. Qualquer edificação que resida pessoas ou indústria tem que haver um mapa de risco e uma análise de risco para ser liberada pelos órgãos competentes. Exemplo de algumas providências. Uma coisa importantíssima que tem que ser colocada são as rotas de fuga. A própria arquitetura propiciar isso. Uma outra coisa importante que tem que ser avaliada pelos órgãos competentes é a questão da fumaça. A fumaça intoxica, a fumaça ela inibe a parte motora, ela ataca o sistema nervoso central e, pior, a fumaça cega. Então o camarada não tem para onde correr, não sai para onde correr. Como coibir isso? Dentro de um mapa de risco, que tem várias análises, e dentro de um mapa de risco em toda a construção habitável. Quer dizer, uma construção habitável ela tem parte de esgoto, banheiro químico, se for em obra, hidráulica, a parte elétrica e a parte do mapa de risco. Ela tem que ter um mapa de risco lá. Então, esse mapa de risco tem que estar presente. Por quê? Uma das coisas que eu sugiro, eu quero terminar o vídeo, não quero me aprofundar, dentro de uma análise de risco, dentro de um mapa de risco, é o detetor de fumaça. Ele vinculado a um alarme, um alarme de 80 decibéis, não importa. Uma corneta mesmo, desculpa o termo. Então, o detetor de fumaça, se houver um curto-circuito, esse sensor detetor de fumaça, tem um da marca Graviner, que é aplicado utilizado em navios, ele vai acionar uma sirene, e se o curto-circuito acontecer durante a noite, vai despertar a todos. Então, com grande possibilidade, probabilisticamente falando, das pessoas acordarem a tempo hábil, de não serem cegas pela fumaça. Tá ok? Procurando, numa análise de risco, a perfeição, que a probabilidade quantitativa se aproxime de zero. É claro, por exemplo, aqui a construção do Empire State Building nos Estados Unidos. Você não tem como eliminar todos os riscos, mas você tem como aproximar o risco de zero. Isso tem. E falta sempre a supervisão e aquela cultura do esperar acontecer para depois tomar providência que está errada.
Ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio. Me permita, eu vou desligar a câmera, de origem católica cristã, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Não estou falando aqui de religião, futebol e política, só que falando a respeito de análise de risco e mapa de risco serem obrigatórios. É a minha opinião, é a minha proposição, em que toda construção industrial ou residencial tem que ter uma análise de risco e daí o surgimento de um mapa de risco com todas as medidas de alarmes and sensor supply, desculpa falar em inglês, mas os alarmes, o suprimento de alarmes e sensores que vão propiciar e evitar a ocorrência de questões desagradáveis. Vou dar um exemplo de uma coisa, um exemplo só. Se tiver nas construções, for obrigado a ter detetor de fumaça vinculado a um alarme de 80 decibéis, vai evitar que num caso que ocorra no caso da ocorrência de um curto-circuito e da geração de fumaça, eu já fiz treinamentos de combate a incêndio, por exemplo, em plataformas, a fumaça cega e a pessoa fica à mercê do nada. Estou dando aqui um exemplo da obrigatoriedade, sugerindo a obrigatoriedade do mapa de risco, da análise de risco, para se liberar qualquer construção habitável ou indústria, navios, plataformas, seja lá onde for. E um dos exemplos que eu estou dando, que é importantíssimo, é a utilização de detetores de fumaça. Esse detetor de fumaça é um sensor. Esse sensor ele vai estar vinculado a um alarme sonoro e sempre duplicado. Por quê? Porque a probabilidade dos dois falharem ao mesmo tempo é quase zero. Por isso que numa aeronave você só tem 2 pilotos, que a probabilidade dos 2 pilotos terem um infarto ao mesmo tempo é quase zero. Ok? Isso aqui fica a minha proposição da obrigatoriedade de uma análise de risco, de um mapa de risco, da utilização de alarmes e sensor supply, de sensores, detetores de fumaça vinculados a alarmes sonoros, dentre outras coisas mais. Aqui, porque eu não posso listar todos os alarmes e sensores necessários a uma determinada instalação residencial ou industrial, porque é característica de cada uma delas, mas tem que ter o mínimo de segurança necessário. Muito obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo. Me permita, eu vou desligar a câmera.